Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos saber o que aconteceu na NRF 2013, um dos maiores eventos de varejo do mundo. Para falar sobre isso, nós convidamos o diretor de cursos e eventos da BF, o Juarez Leão. Tudo bom, Juarez? Tudo ótimo, Pedro. Prazer estar aqui de novo. Obrigado por você estar aqui com a gente e compartilhar o que está acontecendo, o que aconteceu na NRF. Falando de mega tendências que foram apresentadas durante a NRF. Um dos conceitos é reafirmar o Omnichannel e para o Omnichannel funcionar, falar dos princípios, da gestão por princípios, a gestão por valores, por propósito, ou seja, os empresários identificarem o seu propósito e comunicarem para toda a sua rede para que você tenha uma experiência única de compras. Como é que é isso no franchising? Pois é, Pedro, esse realmente talvez seja o ponto de partida para tudo o restante que nós vimos lá, porque envolve uma coisa de autenticidade de valor, autenticidade de proposta. A proposta de valor do negócio tem que, além de ser coerente, tem que agregar algum tipo de valor para o consumidor. As empresas e as redes de franquias, as redes de negócio, que continuarão a ter sucesso nesse varejo cada vez mais competitivo, serão aquelas redes que possuem, desde a sua concepção, uma proposta verdadeira e que essa proposta seja conservada e seja até amplificada à medida do crescimento do negócio. Você é diretor de varejo de uma grande rede de franquias que é a Portobello Shop. Como é que você vê essas experiências que estão sendo passadas dentro de uma NRF, Omnichannel, a gestão por princípios, por propósito, versus a prática de uma rede franqueadora? Como é que você consegue trazer isso para o dia a dia de uma rede? Eu toda vez que volto da NRF, eu tenho meu to-do list. Eu volto de lá e no avião mesmo, ainda à noite, eu venho anotando tudo que eu peguei aqui, o que eu vou fazer neste ano, o que de fato eu vou implantar. Então, o ano passado, por exemplo, para falar de coisas que eu já consegui fazer, eu voltei de lá impressionado da força da Apple, das mídias sociais. Eu falei, puta, temos que entrar nessa. Eu quero ter o meu catálogo de produtos lá dentro da Apple Store. Por que não? Eu consultei empresa nenhuma do meu segmento estava e raríssimas empresas brasileiras já tinham feito isso. Falei, vou pesquisar. Cheguei aqui, mas de cara já me falaram, isso deve custar milhões. Falei, mas eu vou dar uma olhada. Enfim, cheguei aqui, foi em janeiro do ano passado. Na minha convenção, em março, eu já estava com o meu catálogo de produto na Apple Store e eu gastei, posso falar até o valor, R$37 mil para fazer isso. Tem gente que acha que isso custa milhões. Então, assim, na verdade, o que falta é um pouco de iniciativa. De correr atrás. De curiosidade. Curiosidade, de buscar. Inquietação. Inquietação e tangibilizar tudo isso. Não adianta só ficar no abstrato. Outra coisa que eu, o ano passado, também voltei com esse desafio, que é a questão de, se o consumidor está tão empoderado, se o consumidor está usando tanta tecnologia, o mobile, o ano passado e esse ano, esse ano, então, com formas de pagamento ligadas diretamente ao mobile, foi também um grande ponto da NRF 2013, eu voltei de lá e falei, pô, se o consumidor está usando tanta tecnologia, a minha equipe obrigatoriamente tem que usar. Nós fizemos um contato direto com a Apple, conseguimos comprar 350 iPads, isso em março, nessa mesma reunião que nosso catálogo estava na Apple Store, 100% da minha equipe já estava trabalhando informatizada com seu iPad. Então, não adianta a gente assistir esse consumidor empoderado, usando tecnologia e aumentando essa velocidade de utilização dessas tecnologias. O cliente está usando e a equipe você está ainda num celular analógico. Exatamente. Então não adianta. Se você tem uma empresa, que é uma empresa inovadora, uma empresa up-to-date, que pega que vai no congresso, vê tecnologia, você tem que empregar isso. Senão fica, como eu já disse, aquela coisa abstrata e fake e não adianta. Se a gente pudesse falar assim da lista desse ano, então você como franqueador, quais são os 3 pontos que você considerou mais importantes que você pretende colocar em prática na sua rede? Primeiro ponto, a questão da integração dos canais. A gente tem hoje uma utilização muito forte das mídias sociais, a gente tem consultoria especializada voltada para o meio digital, então a gente tem um projeto, o meu plano de marketing desde o ano passado, cerca de 50% da minha verba de marketing hoje eu já canalizo para o meio digital. Escutamos de várias empresas lá na NRF, eu achei que eu estava sendo arrojado com 50, a maioria das empresas que fizeram palestra na NRF foram consultadas sobre isso, tem investimento superior a 80% em meio digital. Então, assim, para este ano,
primeiro desafio, realmente ter uma integração total de questão de pricing. O consumidor que acessar o meu site em Recife, que tem um preço que, infelizmente, no meu caso do meu produto, é diferente do preço de São Paulo. Até por questões tributárias. E questão também de frete. Um produto que é pesado e grande como o meu, que é cerâmica, eu não consigo sair de Tijucas, em Santa Catarina, e vender em Recife pelo mesmo que preço. Você vende em Curitiba. Infelizmente, isso não é possível. Então, ao consultar, então, via Recife, o IP desse consumidor já vai direcionar para uma tabela de preço, que é a tabela do lugar, e não mais uma tabela referencial que eu usava, que era a tabela de São Paulo. Então, isso já é uma integração da política de pricing. Eu preciso agilizar e automatizar cada vez mais isso. A questão da comunicação visual. O banner que está na vitrine da loja, obrigatoriamente tem que ser o banner que está na vitrine do site, que está na página de abertura do site. Então você já está empregando os conceitos de Omnichannel. Já estou, e esse ano eu quero dar alguns passos a mais, nesse sentido de tornar esses conceitos realmente absorvidos por toda a rede e que o consumidor perceba isso cada vez mais. Segundo ponto, a questão de treinamento, capacitação da equipe. Realmente, o conhecimento do consumidor a respeito do seu produto é algo que assim, é absurdo. Eu cheguei a presenciar um atendimento dentro de uma loja nos Estados Unidos, posso citar dentro da Best Buy, chegou um garoto, devia ter uns 15 anos, para comprar um notebook. Eu vi ele dando uma aula para o vendedor. E essa mesma rede estava dando palestra e falando sobre capacitação, de como eles estão até se reinventando para conseguir sair de uma situação complicada que eles estão em termos de desempenho de venda nos Estados Unidos, até por não ter acompanhado essa velocidade tão grande dessas modificações. Então, pelo jeito, eles têm mais lição de casa para fazer do que eles imaginam. Bastante. E aí você começa a ver que existe um abismo entre o que se fala e o que se faz. Então, o Congresso é muito bom. Eu sugiro e aconselho a todos que não só assistam às palestras do Congresso, tem que ir a campo, ver o quanto que aquilo já permeou as empresas lá nos Estados Unidos. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Juarez, e o terceiro? Qual que é o terceiro item? Olha, o terceiro é muito importante, a NRF estava com isso em voga o tempo todo, que é a questão da liderança consciente, da responsabilidade social que os negócios têm também com a sua comunidade, com o meio onde ele vive. Né? Mas de uma maneira prática e real, né? Prática e real. Não um discurso. Porque a gente vê muita empresa cacarejando muito e fazendo pouco, né, Pedro? Então, na minha lista aí de to-do list para 2013, eu pretendo ampliar as ações que a Porto Belo já faz, que são várias, desde a utilização, apoio à comunidade local, desenvolvimento de creches, a gente tem um coral, que é o Coral Luz, que é fantástico, a gente tem um lado de reaproveitamento de resíduos, fazendo produtos reciclados, que a gente quer aumentar também o volume disso aí. Então, eu vou trabalhar sinceramente em duas linhas. Eu vou deixar isso como mais arraigado, isso realmente como sendo um desafio, ampliação do número dessas ações dentro da empresa no ano de 2013 e, sinceramente, vou procurar também divulgar mais, porque eu hoje passei a ter uma consciência ainda maior do quão importante é isso para o sucesso de uma empresa e de um negócio. Juarez, obrigado pela sua entrevista, foi ótimo. E espero você numa próxima, no ano que vem, para falar sobre a NRF 2014. Com certeza estaremos aqui, com muito prazer. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!